Nós vamos fazer contato com a advogada, integrante da coordenação executiva da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, a BJD, Tânia Oliveira. Bom dia, Tânia. Bom dia a todos os ouvintes aqui da Rádio Brasil Atual. É um prazer estar aqui novamente. Bom dia. Prazer é nosso. Tânia, ontem nós tivemos a derrubada por parte do Congresso Nacional de vetos presidenciais a trechos do chamado pacote anticrime. Pacote anticrime que a gente até situa, foi proposto pelo então ministro da Justiça, Sérgio Moro, bastante modificado, ainda bem, pelo Congresso Nacional. E ontem alguns vetos caíram, entre eles devolvendo a lei dispositivos que tratam do homicídio cometido com armas de fogo de uso restrito, como as do Exército, e também da progressão de regime para presos com bom comportamento, entre outros itens. Como é que você viu a derrubada desses vetos e também qual a importância deles no contexto do pacote anticrime, Tânia? Bom, em primeiro lugar, a derrubada dos vetos foi fundamental, uma vitória, né, para todo mundo que atua e consegue compreender aí como é que se dá essa aplicabilidade das leis processuais penais na nossa legislação e no dia a dia do processo penal. Veja só, existiram dispositivos que foram fundamentais e foram incluídos na discussão do pacote. Eu não chamo de pacote anticrime porque, efetivamente, eu acho um grande equívoco, realmente. Chamo de pacote Moro mesmo, que foi o idealizador dessas medidas enviadas ao Congresso Nacional. E no debate, sobretudo na Câmara dos Deputados, foram incluídos diversos dispositivos bem importantes mesmo, né, para o processo penal, que o presidente Bolsonaro vetou, né? Inclusive vetou ainda quando o Sérgio Moro era ministro da Justiça, então vetou a pedido dele mesmo. Como fundamental, além dos que você citou, tem a competência da figura do juiz de garantias, né, que pelo veto que foi aposto ali, foi esvaziada a figura do juiz de garantias, né? Que é a garantia de que o preso em flagrante possa ser submetido em 24 horas a um juiz para verificar a validade e a legalidade de sua prisão, que isso não possa ser feito por videoconferência. Também o veto do banco de perfil genético, né? Que garante que a legislação atual ela é mais ampla quanto à obrigatoriedade de extração de DNA, incorporando diversos elementos, ampliando para a família. Então, essa restrição colocada no projeto, ela garante que, mediante extração do DNA, é possível fazer a identificação daquela pessoa que está sendo acusada para evitar exacerbação no processo penal, a questão da coleta biológica, né? Então, derrubada dos vetos foram muito importantes para garantir a essência do que foi votado no Congresso Nacional, né? Para retirar, para recolocar, melhor dizendo, que é o que faz a maioria, tudo aquilo que foi amplamente debatido no Congresso Nacional e que foi colocado na lei e foi objeto de veto. A questão da captação ambiental também, por exemplo, que permite que ela seja feita como exercício do direito de defesa, e da forma como estava, podia ser feita a captação ambiental na casa de qualquer pessoa, e para qualquer fim, né? Feito pelas autoridades. Então, tem uma série foram muitos vetos, né? 24 vetos ao todo, e a importância dessa derrubada é para manter a essência mesmo da legislação que foi aprovada no Congresso Nacional. Então, foi um dia de grande vitória o dia de ontem. E Tânia, você tocou num dos pontos que muitas entidades vinham chamando a atenção, que era a realização das audiências de custódia de forma presencial. E a gente sabe que, infelizmente, as forças de segurança brasileiras, até pelo seu passado autoritário, tem aí uma relação muito grande com a tortura em si, né? Com a execução da tortura. Então eu queria que você falasse, porque nem sempre as pessoas têm noção da importância da realização das audiências de custódia e como elas podem ser um instrumento fundamental de prevenção à tortura no nosso sistema de justiça. Claro. A realização das audiências de custódia são uma grande vitória do debate, do aprofundamento do debate no nosso sistema processual penal. Elas foram instaladas fundamentalmente pelo Conselho Nacional de Justiça, ainda na gestão do ministro Ricardo Lewandowski, quando presidia o Conselho, e as estatísticas mostram
um número imenso de prisões desnecessárias, que obviamente não deveriam ser realizadas porque feitas de forma ilegal, e mostram, infelizmente, um número enorme de presos que são submetidos a tratamento desumano, né? Então, isso não tem como ser verificado por meio de um vídeo, né? Por meio de um vídeo você pode, todo mundo sabe disso, enfim, é muito fácil, criar uma situação que não é real para aquela prisão. Então, é muito importante, aliás, é fundamental que a audiência de custódia, em primeiro lugar, seja feita pelo juiz de garantias, que foi essa grande novidade colocada no projeto, e seja feita de forma presencial, né? Agora, existiu todo um debate aí, fazer audiência de custódia presencial durante a pandemia. Bom, durante a pandemia é um outro debate, porque daqui a pouco a gente vai estar em período normal sem pandemia. Daqui a pouco no Brasil, infelizmente, ainda demora um pouco, né? Por causa da nossa gestão. Mas a pandemia vai passar e a lei vai ficar. Então, é importante garantir que as audiências de custódia sejam feitas na forma presencial para que o juiz possa efetivamente verificar qual é a situação daquela pessoa que está sendo presa em flagrante. Primeiro, se a prisão é lícita, se a prisão é correta e se ele não foi submetido à tortura e a nenhum tratamento desumano. Em relação ao juiz de garantias, né, cuja criação foi introduzida justamente nas discussões no âmbito da Câmara dos Deputados, depois acabou sendo aprovada pelo Congresso Nacional, mas a criação dessa figura está parada no Supremo Tribunal Federal por conta de uma medida do ministro Luiz Fux. Depois, até em fevereiro, houve ali uma tentativa de um habeas corpus coletivos de suspender a suspensão, digamos assim, da criação do juiz de garantias, mas que o HC acabou sendo negado também por Alexandre de Moraes. Essa discussão precisa ser retomada, né, Tânia, pelo Supremo, até porque a criação da figura do juiz de garantias poderia evitar boa parte dos dissabores, digamos assim, que o sistema de justiça brasileiro viveu recentemente. Primeiro, o Supremo sequer poderia ter decidido sobre retirar de vigor a eficácia de uma lei. Isso já foi um equívoco, foi uma interferência indevida e um erro judicial, né, retirar de vigor o trecho de uma lei, né, aprovada pelo Congresso Nacional. Isso aí, infelizmente, faz parte desses arroubos legislativos do Supremo Tribunal Federal, que não encontram nem guarida na Constituição, nem na legislação. Então, um grande erro. E sim, não tem, na verdade, você já coloca a resposta ao seu próprio questionamento. O que o Supremo Tribunal Federal precisa, de fato, rever essa decisão, né, que é totalmente absurda, para que se possa colocar na prática essa figura do juiz de garantias. Entendendo o seguinte, as pessoas às vezes acham que o juiz de garantias vai ser um novo concurso para juiz, que vai ter que ser um juiz garantista. Então é muito importante explicar que o juiz de garantias também vai fazer parte do sistema. O que a gente precisa é ter muito claro, e isso só se dá com a pressão da sociedade, com a fiscalização dos órgãos de controle, é que o juiz cumpra a sua tarefa de verificação, ainda na fase pré-processual, quer dizer, antes de qualquer processo, se tudo está correndo dentro da normalidade e dentro da legalidade, né? E separar a atuação desse juiz do juiz que vai processar, né? Que vai, caso haja um processo, o juiz que vai processar e investigar aquele cidadão ou cidadã. E isso é importante porque hoje existe um acúmulo das funções de juiz, né? O juiz que defere e acompanha a fase de investigação é o mesmo juiz que julga, e a gente sabe, inclusive na história recente, o significado disso, né? Se a gente for pensar a atuação do juiz da Lava Jato, por exemplo, né? Que conduziu toda a fase processual, aceitou a denúncia, processou, tudo no mesmo escopo. Então é muito importante a figura do juiz de garantias. E o Supremo Tribunal Federal precisa resolver esse imbróglio que ele mesmo criou, de retirar o trecho de uma lei de vigor. Agora, Tânia, falando ainda do papel dos atores do sistema de justiça brasileiro, nós tivemos ontem a notícia de que a Procuradoria-Geral da República encaminhou um ofício a governadores acusando-os, na prática, ali, de fazer mau uso do dinheiro público, meio que na linha do que o presidente Jair Bolsonaro discursa a respeito da questão do combate à pandemia.
E isso dentro do âmbito também da criação da CPI da Covid. A gente já viu outras atitudes também e omissões do Procurador-Geral da República, Augusto Aras. Na sua avaliação, hoje o papel da Procuradoria-Geral da República ele acabou sendo desvirtuado por conta de um virtual aparelhamento desse órgão? Bom, há algum tempo eu escrevi um artigo em que eu disse que o Augusto Aras era o novo Brindeiro. Todo mundo lembra de Geraldo Brindeiro, o famoso procurador-geral da República durante 8 anos do governo Fernando Henrique, conhecido como o arquivador-geral da República, o procurador da pasta rosa e afins, né? Apelidos jocosos afins, mas que diziam muito bem o que era a atuação dele na Procuradoria-Geral da República. E, a seu modo, Augusto Aras reencarna-se essa figura do arquivador-geral da República. Se você parar para verificar, as inúmeras representações que foram ajuizadas contra os crimes e os desvios cometidos por Jair Bolsonaro na presidência da República foram arquivadas pelo Augusto Aras. O Augusto Aras comprou uma briga na PGR contra a Operação Lava Jato, lá de Curitiba, depois que Sérgio Moro sai do governo de Jair Bolsonaro. Então, ele personifica com a briga PGR e Lava Jato o que, na verdade, era a briga Moro-Bolsonaro. Então, nesse governo em que existe um uso descarado das instituições que deveriam ser autônomas e fazer o seu papel, mas que existe o uso descarado das instituições para defender e para blindar esse governo, o papel da Procuradoria-Geral da República tem sido lamentável. Lamentável. Você vê hoje a Procuradoria-Geral da República defendendo a abertura dos templos, né, durante a pandemia. Você vê a Procuradoria-Geral da República defendendo posições completamente inconstitucionais para defender o governo. Então, isso que aconteceu agora, recentemente, que foi um questionamento de uma procuradora da Geral da República para os governadores, é exatamente para fortalecer a pauta que é a pauta do governo na Comissão Parlamentar de Inquérito da Covid. Então, a subprocuradora Lindora Araújo, quando ela encaminha ofício a governadores, acusando os governadores de fazer mau uso do dinheiro público, o que ela está fazendo é antecipando a pauta do governo na CPI da Covid, né? Comprando a pauta, que é a pauta dos senadores leais ao governo na CPI da Covid, o que é um desvio efetivo da função pública, né? A Procuradoria-Geral da República, que deveria se comportar de forma autônoma em relação a governos. E temos visto, Tânia, a partidos políticos, associações, entidades recorrendo ao Supremo Tribunal Federal. Tivemos até um superintendente da Polícia Federal também recorrendo com uma notícia-crime à Corte Superior, mas é óbvio que isso acaba, né, até pelo alcance limitado do escopo dessas ações, isso não preenche a lacuna da falta de ação da Procuradoria-Geral da República em diversos temas, inclusive meio ambiente, a questão da saúde. A Procuradoria-Geral da República precisa cumprir uma função que não vem cumprindo, Tânia. Não vem cumprindo. Olha só, eu faço parte da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia. No ano passado, nós apresentamos uma representação no Tribunal Penal Internacional, né, o TPI, acusando o presidente Jair Bolsonaro da prática de genocídio, exatamente em função da sua condução para a contenção da disseminação do vírus aqui no nosso país. A gente só pode acionar as cortes internacionais diante do esgotamento das instâncias internas. Quer dizer, depois que a gente discutir aqui, levar aos tribunais aqui, é que a gente pode provocar as cortes internacionais. E o nosso argumento para provocar o TPI foi exatamente que já havia, naquele momento, um número imenso de representações à Procuradoria-Geral da República, que é só quem tem competência constitucional para representar contra o presidente da República, só que tudo é arquivado.
Então, o PGR, a Procuradoria-Geral da República, né, age diuturnamente arquivando as representações contra os crimes cometidos por Jair Bolsonaro, age com total omissão do seu papel institucional, total omissão. E no direito público, né, do ponto de vista da atuação das autoridades, a omissão, ela tem o mesmo, a omissão quando existe uma obrigação de agir, que a gente chama de obrigação de fazer, ela tem o mesmo efeito da ação, né? Então, a PGR peca por total omissão, né? Na contenção dos crimes, né? Na denúncia dos crimes cometidos pelo presidente da República. E no caso agora mais recente, está cometendo o desvio por ação mesmo, né? Porque instar governadores realmente é um excesso quase inacreditável nesse momento da situação em que nós estamos vivendo. Agora, Tânia, para a gente concluir, nós tivemos na semana passada a confirmação pelo plenário do Supremo Tribunal Federal da anulação das condenações das ações penais relacionadas ao ex-presidente Lula no âmbito da Lava Jato de Curitiba. E agora, depois do feriado, vamos ter o segmento aí para saber se perdeu-se o objeto da suspeição do ex-ministro e do ex-juiz Sérgio Moro, mas se o plenário do Supremo Tribunal Federal deve ou não analisar, na verdade, uma decisão que já foi tomada. Na sua visão, pode o plenário do Supremo fazer esse tipo de avaliação, uma decisão que já foi tomada no âmbito da segunda turma da Corte? Não, claro que não. Acho importante até você colocar a coisa nesses termos, porque em alguns fóruns existe o equívoco de acharem que o plenário do Supremo vai julgar de novo a suspeição do Sérgio Moro. Não vai. Isso foi julgado na segunda turma e na segunda turma está encerrado. O que a decisão, a parte final da decisão do ministro Edson Fachin é dizer que, na verdade, essa decisão não vale, porque ele já tinha decidido o outro habeas corpus, que é de competência. Aí nós temos 3 modalidades de erros. O primeiro erro é de caráter legal, absolutamente legal, porque existe um dispositivo, que é o artigo 96 do Código de Processo Penal, que fala que nesse campo de nulidades, né, exceção de nulidades, se analisa primeiro a suspeição, depois as outras, depois as demais, né? Então já teria um equívoco aí ter decidido competência antes de suspeição. A segunda questão é de caráter regimental mesmo, né? Não existe recurso entre decisão de turma e decisão de plenário. Os colegiados, eles são soberanos. Então, não é possível que o plenário rediscuta uma questão quando já foi efetivamente decidido na turma. E a segunda turma já decidiu a questão da suspeição. A terceira coisa, e para finalizar, é que o ministro Edson Fachin, ele extinguiu um habeas corpus que já estava em julgamento desde 4 de dezembro de 2018, que é o habeas corpus de suspeição. Ele mesmo já havia votado como relator, a ministra Carmen Lúcia já havia votado depois dele, e o ministro Gilmar Mendes pediu vista. Isso em 4 de dezembro de 2018. Então, não existe previsão, seja legal, seja regimental, para que se possa, aliás, é vedado, não se pode extinguir um processo quando ele já está em processo de votação. Mas foi o que ele fez. Então, eles terão 3 problemas para resolver hoje, e 3 pontos para resolver hoje em relação a esse debate, e nenhum desses pontos dá razão à decisão tomada pelo ministro Edson Fachin. Ele vai argumentar isso de que, na verdade, ele já havia decidido antes, portanto, ele tem como papel a precedência como no papel de relator, mas decidir isso seria dizer que um relator é soberano, a decisão de relator é soberana, é uma decisão do colegiado. Então, não existe nenhum fundamento para confirmar essa decisão do ministro Edson Fachin. Acredito que essa vai ser a decisão do plenário. Tânia, queria agradecer a sua participação aqui no Jornal Brasil Atual e até a próxima. Muito obrigada a todos os ouvintes aí do Jornal Brasil Atual. Até a próxima, foi um prazer. Bom dia. Prazer é nosso, bom dia.
Conversamos aqui com a advogada integrante da coordenação executiva da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, a BJD, Tânia Oliveira. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.